Números capítulo 13. O texto diz assim, depois eu vou pular, nós vamos ler até o 4 e depois a gente vai pular para o 16. Até o 3, na verdade, e depois a gente pula para o 16. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Do 4 ao 15 descreve o nome desses líderes, mas vamos continuar aqui a partir do 16, que diz: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento no território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era época do início da colheita das uvas. Por enquanto, até aí, amados. Pode sentar, irmãos. Antes de entrar de fato no tema, uma breve panorâmica, uma cronologia aqui bem precisa, bem superficial, só para que a gente entenda tudo aquilo que a gente vai ministrar. A gente sabe, né, que o povo de Israel ele esteve em torno de 400 anos escravizado ali no Egito, e que Deus, através de Moisés, com mãos fortes, libertou esse povo ali. E o texto, conforme está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 1, afirma que eles saíram do Egito e levaram aproximadamente 3 meses até chegar ao Sinai. E ali também, aproximadamente, ali eles ficaram por volta de 1 ano ali no Monte Sinai, até que chegou o momento que Deus pediu: enfim, levante acampamento, é hora de prosseguir. Havia uma promessa, Deus havia feito uma promessa a esse povo, que daria a eles uma terra, segundo a palavra de Deus escreve, uma terra que manava leite e mel. Não é que lá só tinha leite e mel, né? Não é que lá só tinha vaca e abelha, né? Leite e mel aqui é a figura de um local próspero, um local que havia fartura, que havia suprimento, havia provisão, né? Deus iria cuidar deles ali naquele lugar. E na verdade é isso que esse termo significa, ou que esse termo quer dizer. E eles saem dali do Monte Sinai e vão para um local chamado Cades Barneia. E em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 2, afirma que esse trajeto deveria ou era feito em torno de 11 dias. Então eles saem dali e vão e chegam nesse lugar. Então, a rigor, esse é um momento maravilhoso, aonde as coisas iam se cumprir.
né? Eles chegaram ali já a ponto de avistar a bênção. Mas acontece um episódio ali que muda todo o curso da história. Aqui o texto nós lemos aqui que Deus ordenou que se enviasse uma missão quase militar, né? Com uma característica militar de reconhecimento ali ao terreno ali que haveria de ser conquistado. E interessante que em Deuteronômio, também no capítulo 1, no versículo 22 e 23, ali Moisés está repetindo, né, todo o histórico ali aos remanescentes, e ele fala ali que os homens pediram para que se enviassem esses espias. E aqui o texto diz que Deus ordenou. E eu entendo nisso porque, amado, é maravilhoso quando a gente lê o livro de Êxodo, principalmente Êxodo, Número, Deuteronômio, a intimidade que Moisés tinha com Deus, a forma como ele se relacionava com Deus e como Deus se relacionava com Moisés. Argumentava, questionava, havia questionamento entre eles. Moisés expunha a Deus a sua preocupação. Então eu quero crer aqui que talvez tenha sido, provavelmente tenha sido isso, que aqui no versículo 23, lá em Deuteronômio 1, Moisés disse que essa ideia agradou a ele. Mas como existia um relacionamento muito íntimo de Moisés com o Senhor, ele foi buscar a aprovação do Senhor. E Deus certamente não somente aprovou, como deu as diretrizes, como deveria ser feito. Talvez Moisés não soubesse ainda, não tinha ainda um plano, né, estabelecido, e Deus chega para ele, ó, a primeira coisa que Deus fala para ele: escolhe uma liderança. Em cada tribo você escolhe um líder, um representante de cada tribo, para fazer parte dessa missão. E aqui nós aprendemos aqui no texto que assim foi feito. Querido, esse povo, eles tiveram um comportamento reprovável em toda essa trajetória, antes e posterior a esse episódio. A gente vê que Deus, em todo esse processo, Deus falou com esse povo, Deus instruiu esse povo, Deus corrigiu quando necessário esse povo, Deus materializou alimentos para esse povo. Era nuvem de dia, era coluna de fogo à noite, o mar vermelho que se abre, enfim, Deus cuidando, enviando o maná. E aí a gente percebe a resposta desse povo aos cuidados de Deus: bezerro de ouro, murmuração, chantagem com Moisés, críticas, reclamações, desejo de retrocesso, rebelião, ingratidão. Com tudo aquilo que Deus havia feito, com tudo aquilo que Deus fez, todo cuidado, apesar, a despeito da rebeldia, a despeito da murmuração, muitas vezes até pela amizade com Moisés e pela intercessão de Moisés, Deus muitas vezes até cedeu às críticas e as murmurações desse povo, até porque Deus
tinha uma promessa a cumprir, tinha um plano para cumprir. Deus queria purificar esse povo. Esse povo saiu do Egito e trouxe todo um lixo, todo junto, toda uma carga do Egito. E Deus queria um povo limpo, um povo purificado, para que entrasse e possuísse a terra que Ele havia prometido. E, enfim, eles estão agora prestes a entrar e a possuir a terra. Escolheu-se 12 líderes, que na teoria, homens com capacidade de discernimento, com capacidade de percepção, com capacidade de influenciar. Era teoricamente, uma das características que esses homens tinham. E foi dada a ela, nós lemos aqui no texto, uma tarefa específica. Olha o que Moisés fala para eles: vocês vão lá, vocês vão entrar na terra, vocês vão fazer lá a inspeção, vão olhar cada detalhe, e vocês peguem aí uma caderneta. Não tinha, mas para entender, vocês pegam uma caneta, né, uma caderneta, e vocês vão anotar as seguintes coisas. Vocês vão ver como é a terra. Então vocês vão anotar aí, como é essa terra. Vocês vão observar também se o povo que lá vive é forte ou é fraco. Vocês vão fazer essa anotação. Vocês vão olhar se eles são poucos ou se são muitos. Tragam essa informação. Nós precisamos montar aqui uma estratégia para entrar ali nesse lugar. Lá em Deuteronômio fala que esses homens sugeriram enviar espias para que eles tivessem conhecimento em que caminho que iam tomar, ou seja, para que uma estratégia fosse montada. A outra coisa, vocês vão olhar também se a terra em que habitam é boa ou ruim. Vocês vão observar se são cidades sem muros ou são cidades fortificadas, se o solo é fértil ou se é pobre, se existe floresta ou não. E aí Moisés faz uma observação: vocês sejam corajosos. Ninguém vai dar uma informação dessa se for uma tarefa simples. Concorda? Moisés, quando faz essa observação, é porque ele sabia que não seria qualquer tarefinha. Era uma tarefa para militar. Por isso, a responsabilidade foi colocada sobre os líderes. Não era uma tarefa qualquer. Então, ele faz essa observação: sejam corajosos. E finalmente, tragam os frutos. Tragam frutos da terra. E aí vem, amados, a execução. Durante 40 dias, esses homens percorreram esse lugar. Durante 40 dias, eles se preocuparam em preparar esse relatório. Interessante que foram 12. E os 12 receberam a mesma missão. Os 12 foram enviados ao mesmo lugar. Os 12 receberam a mesma ordem. Não havia diferenciação. E em princípio, os 12 cumpriram a missão. A gente lê aqui no versículo 26 ao 28, que quando eles voltam, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel.
e lhe mostraram os frutos, como Moisés havia pedido, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas no 28, aí começou a fazer água o relatório. No 28, eles acrescentam aqui um mas. Mas o povo que lá vive é poderoso. Foi pedido para falar se era poderoso ou não, mas não foi pedido para falar esse mas. Se o povo lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, cumpriram o que Moisés havia pedido, e muito grande. Também vimos descendente de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Moisés podia chegar para eles e falar assim: quem pediu a opinião de vocês? Eu pedi um relatório, eu pedi uma informação, não pedi opinião. Eles trouxeram a informação, eles cumpriram com o relatório que havia sido pedido, mas colocaram em cima a opinião deles. Aqui no versículo 31, depois que Caleb faz um pronunciamento, eles falam: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar esse povo. Eles acrescentaram algo que Moisés não havia pedido: nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Eles se sentiam gafanhotos e decidiram que eles consideravam eles como gafanhoto também, a não ser que eles conversaram com eles e foram chamados de gafanhotos. Então eles se sentiam como gafanhotos e achavam que eles também os viam como gafanhoto. Olha o tamanho do pavor com que eles vieram. Esse mas, ele é terrível. Às vezes ele é positivo, mas às vezes ele traz problemas terríveis na nossa vida. Sabe, as coisas podem acontecer, mas eu sonho com alguma coisa, mas eu preciso realizar alguma coisa, mas, e esse mas muitas vezes é uma pedra de tropeço na nossa vida, porque esse mas muitas vezes é uma antevisão de gigantes, de obstáculos, de barreiras que às vezes não existem e que às vezes existem, mas que podem ser enfrentadas, que podem ser transpostas. E às vezes, ao invés de nós transpormos, nós ficamos presos no mas. E é aqui o que aconteceu com esses homens. E interessante, amados, que é assim, o maledicente, ele sempre se antecipa. Esses 10 antes que Caleb e Josué, que tinha um relatório positivo, falasse alguma coisa, eles já tomaram a frente.
Eles já tomaram a frente e vieram trazendo palavra de desânimo ao povo. E causou um estrago terrível ali na comunidade de Israel. Olha o que acontece ali, ó. No capítulo 14, no versículo 1, diz que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Então, após ouvir esse relatório, porque você imagina, mas quando esse pessoal chegaram ali, e que Moisés escala esses homens, e que envia para espiar a terra, e esse povo sabia que Deus tinha dado uma promessa de uma terra que manava leite e mel, e que Deus daria para eles essa terra. Esse povo estava entusiasmado. Esse povo estava numa expectativa muito grande. Falta alguns dias, falta algum momento, chegou a hora da conquista. E quando esses 12 voltam, eu acho que havia uma ansiedade tremenda nesses homens. Mas esses 10 vêm e jogam um balde de água fria em todo mundo. Acaba com o entusiasmo, acaba com a esperança, acaba com a alegria de todos. E é isso que acontece muitas vezes, amado. Quando nós abrimos a boca com uma maledicência, com palavras negativas, com atitudes para baixo, nós destruímos a nós mesmos e contaminamos a muitas pessoas. Nós desanimamos pessoas. Pessoas muitas vezes que têm um projeto, que têm um ideal, que têm uma meta, muitas vezes redondinho, muitas vezes já formalizado, mas aí chega alguém e diz: não vai dar certo por isso, por aquilo outro. E as pessoas que estavam num entusiasmo tão grande, numa alegria, numa expectativa tão grande, começam a enxergar esses gigantes também. E desistem muitas vezes de sonhos, e desistem muitas vezes de projetos. Esse povo começou a chorar. A primeira atitude: choraram uma noite de desespero. Segundo, eles começaram a se queixar de Moisés e de Arão. Está aqui no texto, aqui no capítulo 14. Terceiro, eles entram pelo caminho da autopiedade. Eles dizem assim, aqui no versículo 2: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Oh, vou dar vontade de morrer. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Então, o primeiro, choro a noite toda. O segundo, se queixar de Moisés e Arão. E depois, a autocomiseração, a autopiedade. E depois eles começam a agir, expor a incredulidade, a desobediência ao Senhor. E finalmente eles se rebelam. 14, de 1 a 4, eles se rebelam contra as autoridades constituídas por Deus. Eles falam: olha, nós vamos levantar aqui novos líderes. Descartam Moisés, descartam Arão. Nós vamos levantar agora novos líderes e vamos voltar para o Egito, vamos retroceder, vamos voltar para trás. Não dá. Nós, não conte com a gente. Não conte. Nós não vamos continuar. Quem quiser ir, que vá. Que vá Josué e Caleb, Moisés e Arão. Nós não vamos. E precisou a intervenção do Senhor. Chegou. Eles foram argumentando, eles foram falando, expondo, até que chegou aqui no versículo 10, depois da fala de Josué. Nós já vamos falar sobre isso já. Depois da fala de Josué,
eles decidem ou ameaçam apedrejar Josué, apedrejar a liderança, apedrejar aqueles que não pensavam igual a eles. E nesse momento Deus intervém. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu citei aqui alguns. Apesar de todos os sinais, esse povo se rebelaram. E quando eles se rebelaram contra Moisés, quando eles se rebelaram com essas autoridades sobre a vida deles, eles estavam se rebelando contra o Senhor. Era contra o Senhor, porque é o Senhor que o estava conduzindo em todo esse processo através da vida de Moisés. Essa rebelião declarada a essas lideranças era uma rebelião direta em relação a Deus. E Deus aqui, ele intervém. E Moisés, com o coração que tinha, por isso ele foi escolhido para tal tarefa, ele ainda intercede. Ai, pastora Sandra, não tem mais para intercessão. E a intercessão de Moisés é a preocupação com a reputação de Deus. Olha o que Moisés fala. Moisés disse ao Senhor: então, se fizer isso, o que Moisés está querendo dizer? Se exterminar esse povo, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizesse esse povo sair dentre deles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com esse povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhe prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. E aqui, não vou ler todo o texto, Moisés pede clemência, pede que Deus o perdoe. E aqui o texto diz que Deus o perdoou com restrições. Está perdoado, mas esse povo murmurador, esse povo reclamão, esse povo rebelde, essa geração não entrará na terra. Acima de 20 anos perecerão no deserto. E os 10 que trouxeram um relatório negativo, imediatamente foram consumidos por pragas ali. Pela incredulidade, pela rebeldia, por não confiar no Senhor, por descrer das promessas do Senhor. Mas no meio dessa geração existiam 2 homens, Josué e Calebe. E é assim, amados, nós precisamos tomar muito cuidado com a maioria, porque às vezes nós seguimos a multidão. Muitas vezes nós seguimos aquilo que a maioria fala, aquilo que a maioria pratica. Está todo mundo fazendo, é legal. Está todo mundo fazendo, é lícito, é aprovável. Nem sempre. Nem sempre. Aquilo que a maioria faz só é lícita se for aprovado pelo Senhor. Se o Senhor se agrada disso. Então nós não devemos preocupar-se com aquilo que a maioria faz. Nós temos que nos preocupar com aquilo que provém de Deus, com aquilo que provém do Senhor, aquilo que está na palavra. E Josué e Calebe tinham confiança, sabia e cria, tinham convicção das promessas que o Senhor havia feito, e não abriram mão dela. E não abriram mão dessas promessas.
Caleb se levanta aqui no versículo 30 do capítulo 13 e diz: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia. Ousadia, confiança, credulidade e fé. No versículos 8 do 14, se o Senhor se agradar de nós, aqui é Josué, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. É difícil comer um pão. De manhã, quando ele levanta aquela fome danada, aquele pão com manteiga, ele devora em 2 minutos, né? Com a caneca de café. Oh glória, né? Com a caneca de café. É isso que Josué está falando. É dessa forma que nós devoraremos esse povo. Ele não enxerga aquilo que os 10 enxergaram. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aleluia. Não tenham medo deles. Dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoas representado por esses 10, e outro tipo de pessoa representado por Josué e Caleb. Dois tipos de pessoas e dois tipos de atitudes. E as atitudes de cada um deles interferiu na vida de cada um deles. Um trajeto que em pouquíssimos dias, uma terra que em pouquíssimos dias poderia ser conquistada, mas não foi em poucos dias. 40 anos, o texto diz que 40 dias eles percorreram a terra, e cada dia valeria 1 ano. Eles ficariam 40 anos perambulando pelo deserto. E eu aprendo aqui uma coisa, mas também, que Deus não tem plano B. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei, não é uma nova lei criada. É Moisés trazendo ali ao povo remanescente, relembrando a lei novamente. Se nós nos afastarmos do plano A de Deus, Ele traz de volta para o seu plano A. Ele não vai dar o outro plano. Se eu me recusar a cumprir o plano A de Deus, Ele vai levantar alguém no meu lugar. Mas o plano A de Deus continua. Ele não muda. Nele não há nenhuma sombra de variação. A sua promessa, as suas estratégias, os seus métodos, a sua forma de agir não mudam. Deus é 100% convicto nas suas ações, nos seus planos e nos seus projetos. Qual é o teu gigante, querido? Qual é o teu medo? Cada um de nós, amados, vivemos debaixo de uma promessa de Deus para nossas vidas. Deus tem promessa na tua vida, meu irmão. Deus tem promessa na tua vida, minha irmã. Deus tem um projeto e um plano em várias dimensões para a vida de cada um de nós.
E muitas vezes eles não são realizados, porque nós nos amedrontamos e damos ouvidos a relatórios, a comentários negativos. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo você já foi abençoado, meus irmãos. Igreja do Senhor, você está debaixo da bênção do Senhor. E quando que diz que bênção celestiais em Cristo, isso é amplo na nossa vida, porque, amado, nós que estamos em Cristo, nós vivemos na dimensão do sobrenatural. Tudo para nós é espiritual, queridos. Nós não podemos fatiar a nossa vida, isso aqui é humano, isso aqui é natural, isso aqui é espiritual. Tudo que concerne a nossa vida, nós precisamos avaliar na dimensão do sobrenatural. Provérbios 16:3 diz assim: consagre tudo o que você tem ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então a nossa vida, em tudo, ela precisa estar sendo consagrada ao Senhor. Então há bênçãos, amados, a serem alcançadas por nós. Há um plano maravilhoso. E a nossa vida, ela é uma constante missão de reconhecimento. Por isso, antes de fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, nós oramos. Porque a oração antecipa as coisas. A oração é uma forma de espionar a terra nas quais nós iremos entrar, adentrar e andar por ela. Claro, alguns gigantes surgirão, mas esses gigantes são inferiores ao poder do nosso Senhor, a quem nós servimos. Eles existem, gigantes existem, mas na força do Senhor nós somos maiores do que eles, e não podemos nos intimidar na presença de qualquer gigante. Nós precisamos crer, acreditar nas promessas do Senhor. Josué falou: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir essa terra. Aqui no capítulo 13, Deus já falou: vai espionar a terra que eu dou. Ele já havia dado a terra que eu dou ao povo de Israel. Vai lá espionar e ver a forma de como entrar nela, porque não é só entrar, é entrar e tomar posse, possuir. Nós entramos muitas vezes em muitas coisas, mas não tomamos posse, não desfrutamos, porque ficamos amedrontados com uma série de coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus. É preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é real e que Ele é galardoador daqueles que o buscam e crê nele. Não dá, amados, servir a Deus e agradá-lo com dúvida, porque a dúvida nos torna murmuradores, nos torna críticos. Amado, eu tenho visto pessoas que se afastaram da igreja, perderam, naufragaram na fé, e hoje são inimigos da igreja, são críticos, criticam tudo, e beiram o caminho do ceticismo e do ateísmo, porque ficaram pelo caminho e descreram da promessa do Senhor. Querido, Jesus disse para você que daria para você uma vida abundante. Foi dito hoje aqui. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. O gigante veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Em qualquer situação, em todas as circunstâncias, Jesus está com você. Ele vai à sua frente, Ele te direciona,
Ele estabelece as estratégias. Ele disse que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e esse reino, Jesus disse que ele já é chegado a nós, esse reino já é nosso. Mas quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, ele acrescenta na nossa vida. Ele acrescenta, ele supre aquilo que nós precisamos e as nossas necessidades. Portanto, não tema o gigante. Não se intimide com o gigante, porque eles existem. Mas existe gigante, e nós ficamos olhando para o gigante, alisando o gigante, polindo o gigante. Amados, há gigantes, mas também há figos. Há gigantes, mas também há romãs. Há gigantes, mas há também cachos de uvas enormes que 2 pessoas foram necessárias para carregar. Há gigantes, mas há uma terra farta onde mana leite e mel. Há uma terra prometida, amado. Jesus disse que todo aquele que largar tudo para segui-lo terá nessa vida 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna, querido, a morada eternamente com Jesus. Não tema, não se intimide, não fique amedrontado. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não lhe causar danos, plano de dar-lhe esperança a um futuro e um futuro. Jeremias, quando diz isso, a nação ali não estava em mar de rosa, não, estava em dificuldades. O que Jeremias está querendo dizer é o seguinte: ó, tudo isso que vocês estão passando é para tratamento, mas Deus tem um plano grandioso na vida de vocês. Você está em dificuldade, Deus está cuidando e tratando cada um de nós, mas Ele tem um plano glorioso para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 19 e 20 diz assim: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, é Paulo que está dizendo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas quantas forem, né? Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus fez a promessa? Em Jesus Cristo, Ele vai dizer sim. Amém, ela vai se cumprir. Você tem promessa, essa promessa veio de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Jesus, ele não tem um sim e não ao mesmo tempo. Se Deus lhe fez uma promessa em Cristo, você recebe do Senhor esse sim. E a hora já foi, tem muito a ser dito aqui, amado. Deus te chamou, querido, para ter uma vida vitoriosa. Deus traçou um plano poderoso na vida de cada um de nós. Ele não disse que eliminaria os gigantes, mas ele disse que nos fortaleceria. Ele disse que era para a gente ter bom ânimo. Então os gigantes virão, amados. Quantos gigantes que nós não enfrentamos? Gigantes na família, gigantes no trabalho, gigantes no nosso relacionamento na igreja,
gigantes no relacionamento com outra pessoa. Às vezes nós iniciamos uma amizade com a pessoa e daqui a pouco nós começamos a ver que surgem gigantes, personalidade, temperamento, e nós abandonamos. Não, esses gigantes precisam ser vencidos. Um gigante poderoso está dentro de nós. O maior gigante que esses 10 homens tinham que ter vencido é o que estava dentro deles: a incredulidade, a desobediência, a rebelião. Há gigantes terríveis dentro do nosso coração que precisam ser vencidos por nós. E nós só vencemos na direção do Espírito, na vida em Espírito. É andando em Espírito que eu não cumpro o desejo desse gigante. E rapidamente algumas aplicações para nós aqui, para você não sair daqui sem saber o que fazer com essa palavra. Primeira aplicação: não viva por vista. Não viva baseado, fundamentado somente naquilo que você vê. O justo viverá pela fé. E é assim que nós devemos viver. É assim que Jesus espera que nós vivamos. Então é a primeira aplicação para as nossas vidas. Segundo, não se intimide com os gigantes. Eles existem. Mas na força do Senhor, eles podem ser derrotados. Terceira aplicação: conheça e confie sempre nas promessas do Senhor. Quarto, muito cuidado. Tomemos cuidado com os nossos relatórios, com as nossas conversas. Os nossos relatórios negativos podem destruir sonhos. Os nossos relatórios negativos podem destruir projetos de outras pessoas que estava tudo idealizado. Use, que a gente possa usar a nossa boca, a nossa palavra, a nossa linguagem para edificar, para construir. Não podemos ser destruidores, amados. Nós temos que ser construtores. Cuidado com a opinião da maioria. Ela só é válida se estiver de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a palavra de Deus. E finalmente, aqui foi escolhido líderes. Você talvez não exerça um ministério de líder na casa de Deus, mas às vezes você é líder na sua casa. Às vezes num relacionamento você lidera. Você é aquele que influencia. Isso é uma forma de liderar. No meio da sua convivência, de repente você é aquele que, quando abre a boca, as pessoas ouvem. Então muito cuidado. Porque se você exerce influência, aqueles que são influenciados por você vai seguir você. Vai ouvir, vai seguir, vai ouvir aquilo que você fala. E pessoas à nossa volta, ela pode ir por aqui, ou pode ir por ali, ou pode até ficar parado, dependendo do que eu influenciar. Se você tem o dom de liderança, de influenciar, saiba de uma coisa: que aqueles que são influenciados por você, ele tem dentro de si uma expectativa enorme daquilo que você fala, naquilo que você orienta. Ele espera muitas vezes uma palavra sua para tomar alguma atitude e para tomar alguma direção. Então, só terminando aqui, cuidado. Você que lidera, você que influencia, cuidado com as palavras,
cuidado com relatórios, cuidado com aconselhamentos. Você pode ser um conselheiro, mas seja aconselhado primeiramente pelo Senhor, porque aí o seu conselho será útil, será proveitoso, será construtor. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Foi dito hoje aqui que a nossa irmã Maria Atividade está com o Senhor. Ela enfrentou um gigante muito grande, mas venceu. Venceu. Ela combateu o bom combate. Ela finalizou a carreira e ela guardou a fé e recebeu uma coroa de justiça. Como disse o pastor Marcelo aqui, em nenhum momento nós vimos essa irmã reclamando. Testemunho tremendo de vida para todos nós. Um dia nós estaremos com ela na terra prometida, terra que mana leite e mel. Amém? Terra de fartura junto com o nosso Senhor. Eu quero orar com você agora.